Então, vamos começar que ele fala. Na aula 1, desenhe as estruturas das bases conjugadas dos seguintes ácidos. Então, tem o ácido acético, ácido fosfórico e ácido carbônico. Então, a gente tem aqui a estrutura do ácido acético. Então, pela definição de Bronsted e Lowry, ácido é toda substância que libera prótons. E a base é toda aquela substância que recebe prótons. Próton seria o quê? O íon H+. Porque o hidrogênio ele tem um próton e um elétron. Se ele perde esse elétron, ele se transforma num próton, né? Então, o íon H+ é a mesma coisa que um próton. Então, se a gente tem aqui o ácido acético no item a base conjugada dele vai ser aquela espécie química que perdeu o próton. Então, essa daqui seria a base conjugada do ácido acético. Tá? Então, quando a gente tem o ácido e a base, a gente vai usar naquela equação de Henderson-Hansebach, para estudar aquelas propriedades de tamponamento. Tá? Então, essa daqui seria a resposta do item A. Do item B, a gente tem aqui do ácido fosfórico. Ácido fosfórico, H3PO4. O ácido fosfórico, ele libera o primeiro hidrogênio ionizável, formando H2PO4-. Então, o H2PO4- é uma das bases conjugadas. Então, BC, bases conjugadas. Aí, esse H2PO4-, ele libera outro próton e forma HPO4-, que é a base conjugada. Então, a segunda base conjugada. E o HPO4-, libera outro próton, formando o fosfato, PO4-3-. Então, é a base conjugada. Então, esse daqui seriam as bases conjugadas possíveis do ácido fosfórico. O ácido fosfórico ele é importante na microbiologia, né, nas aulas práticas de microbiologia, porque quando esses meios de cultura, geralmente são tamponados e a base deles são fosfatos, que é o tampão para manter o pH. E o terceiro e último é o ácido carbônico, que é o sistema onde ocorre o tamponamento do sangue. Então, a gente tem carbonato, bicarbonato. Então, a gente tem o ácido carbônico, H2CO3, ele libera o primeiro o hidrogênio ionizável, forma o HCO3-. Então, esse daqui seria a base conjugada, o HCO3-, que é o bicarbonato. E esse bicarbonato ele libera outro hidrogênio ionizável, formando o carbonato, que então seria a outra base, a base conjugada. Então, o bicarbonato e o carbonato são as bases conjugadas do ácido carbônico. Então, essa daqui seria a resposta, dessa questão 9 da aula 1. Até aqui, ok? Esse slide aqui eu já vou colocar no SIGA. Eu tentei colocar no SIGA logo cedo, mas só que aí não sei porque não estava entrando o SIGA, mas assim que normalizar eu já coloco esse slide, esse PDF desses slides aqui. A outra questão foi a questão 12 da lista de exercícios da aula 1. Então, calcule o pH de uma solução 0,0 que é a mesma coisa que mol por litro, de ácido acético, cuja o Ka, a constante de ionização, é igual a 1,74 vezes 10 elevado a menos 5. Então, o ácido acético, a abreviatura dele é HAC, ele entra em equilíbrio formando H+, mais acetato. Então, esse aqui seria a base conjugada, e esse aqui seria o ácido.
Então, no início do equilíbrio, a gente vai ter 0,01 mol de ácido, de HAC, ácido acético. E você não tem nada de H+, e de acetato. Então, seria zero essa concentração no início. Quando atinge o equilíbrio, então uma parte desse ácido acético, ele se dissocia e forma íon H+, e acetato. Então, a gente coloca X e X. Então, parte desse 0,01, ele se dissocia e forma H+, e acetato. Por que que seria X e X? Porque a gente olha o coeficiente estequiométrico. É um aqui para o ácido acético, um para H+, e um para o acetato. Então, a gente coloca aqui X e coloca X aqui também. Aí a gente faz uma aproximação que, como 0,01, ele é um número muito maior do que a constante que ele deu aqui, ó, que é 1,74 vezes 10 elevado a menos 5. Então, esse número é muito pequeno em relação a 0,01. Então, a gente faz essa aproximação, o que dissociou, a gente considera como zero. É uma aproximação que a gente faz. Então, se a gente tem esse equilíbrio químico, a gente escreve ele numa forma de constante, Ka é igual à concentração dos íons H+, que multiplica a concentração do acetato, dividido pela concentração do ácido. A gente escreveu esse equilíbrio químico na forma dessa expressão de Ka. Então, a gente substitui nessa fórmula aqui. O Ka, ele é fornecido no enunciado da questão. Então, como a gente tem X, que é a concentração de H+, e X a concentração do acetato, então X vezes X vai ser X ao quadrado. A gente coloca aqui X ao quadrado, que é X vezes X. E dividido pela concentração do ácido acético, que é aproximadamente 0,01. Então, a gente multiplica cruzado aqui. Então, x ao quadrado vai ser 1,74 vezes 10 elevado a menos 7. Aí você coloca a raiz quadrada dos dois lados. E aí você vai chegar nesse número aqui, ó, fazendo na calculadora, né? A raiz quadrada de 1,74 vezes 10 elevado a menos 7 vai dar 0,417 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. E o pH, a fórmula dele é menos log da concentração dos íons H+. Então, pH vai ser igual a menos log desse valor que a gente encontrou aqui, 0,417 vezes 10 elevado a menos 3. Então, fazendo na calculadora, menos log decimal de 0,417 vezes 10 elevado a menos 3, vai dar um pH próximo de 3,37. Então, vai dar um pH ácido, que já era de se esperar, porque a gente está trabalhando com ácido, né, ácido acético. Então, esperaria mesmo um pH menor do que 7. Então, com relação a essa questão, a questão 12 da aula 1, tranquilo? Podemos continuar? Sim? Pessoal que chegou agora, eu vou colocar esse slide aqui, o PDF dele, das resoluções, no SIGA. Assim que terminar aqui, eu já coloco no SIGA esse slide. Então, a outra questão foi seria da aula 2, o 3, o 4 e o 5, então, que é a aula de aminoácidos. Então, é o 3, o 4 e o 5. Então, a questão 3 da aula 2. Ele fala aqui, ó, sabendo-se que os valores de pK
dos grupos carboxílicos e amínicos da serina, serina é um aminoácido, são respectivamente, então o pKa do ácido carboxílico, 2,2, e o pKa do grupo amino, 9,2. Responda, indique o valor de PI, ou seja, o ponto isoelétrico desses aminoácidos. Então, resolvendo o item A. PI é aquele pH na qual a molécula tem carga zero. Então, a resultante das cargas dela vai ser zero. Então, a gente tem aqui a estrutura geral de um aminoácido, seria o grupo amino, totalmente protonado, e o amino, o ácido, né, ligado ao mesmo carbono, chamado carbono alfa, o hidrogênio, e o grupo R. O que vai mudar nos 20 aminoácidos conhecidos, os 20 principais, né, vai ser esse grupo R. A serina é um CH2OH, ou seja, é um grupo não ionizável. Tá? Então, por isso que eu deixei um grupo R aqui, que a serina, nesse caso, ela não sofre ionização. Então, eu coloquei aqui o pK do ácido carboxílico, que ele forneceu no enunciado da questão, 2,2. E se a gente vai adicionando OH-, né, gotejando OH-. O que acontece? Esse hidrogênio ionizável aqui, ele vai reagir com um grupo OH-, formando água. Então, essa porção da molécula vai ficar desprotonada. Então, vai formar NH3+, COO-, zero hidrogênio e radical. Se a gente olhar nessa molécula inicial aqui, a carga resultante dela é +1, por conta do grupo amino. Então, a carga líquida dela, do jeito que está aqui, é +1. Você gotejou OH-, então esse hidrogênio aqui saiu, formou uma carga negativa. Então, uma carga positiva com uma carga negativa vai dar uma molécula resultante zero, a carga dela. Agora, se a gente continuar gotejando íons OH-, esse hidrogênio aqui, do NH3, do grupo básico, ele vai sair para neutralizar esse grupo OH-. Então, vai formar NH2, carbono, COO-, hidrogênio e o grupo ionizável. E o pKa desse grupo NH2 é 9,2. E aí a gente vai ter o quê? Uma molécula aqui, com a carga resultante líquida de -1. Então, a gente tem +1 e -1. Então, pelo conceito de ponto isoelétrico, você pega o pKa, a média, né, do pKa, a média simples, da estrutura que tem a carga +1 com a -1. Então, vai ser 2,2 mais 9,2, dividido por 2. PI, o ponto isoelétrico, vai ser 5,7. Então, se você colocar um pH de 5,7 aqui, a molécula vai ter carga zero. Então, o ponto isoelétrico nessa molécula aqui, desse aminoácido, é zero. Aí, o item B, ele fala, indique o estado de ionização predominante nos seguintes valores. pH 1, que é bem ácido, então tem alta concentração de íons H+, pH 5,7 e pH 11, que seria um pH bem alcalino. Então, se o pH for bem ácido, ou seja, tem alta concentração de íons H+, ou seja, vai ser bem ácido, então a estrutura prevalecente vai ser essa primeira estrutura aqui, que vai ser totalmente protonada as moléculas. Então, se a gente olhar aqui a carga líquida dessa estrutura aqui, meio bem ácido, vai ser +1. Então, essa estrutura aqui, +1 no pH 1, que é bem ácido, alta concentração dos íons H+, vai estar totalmente protonada,
então a carga é mais 1. No pH 5.7, ou seja, se o pH for igual ao PI, significa que a gente tem a carga zero, ou seja, uma molécula a resultante das cargas dela vai ser zero. Se colocar ela no campo elétrico, numa eletroforese, ela não migra, ela fica intacta ali, ela não tem mobilidade. E agora, se for um pH bem alcalino, pH 11, ou seja, tem baixa concentração de íons H+. Então, ela vai favorecer o quê? A concentração dessa espécie química aqui, ó, o NH2, CO- hidrogênio radical. Então, a carga líquida dela vai ser -1, ou seja, com pH bem alcalino. Então, essa daqui seria a carga, o estado de ionização -1, com um pH bastante alcalino. Então, essa daqui Professor, seria... Oi? tipo, eu estava resolvendo a lista de revisão e, por exemplo, quando tem 3 pK, quando tem 3 pK, tipo, tem para fazer o ponto isoelétrico, como que eu vou fazer com os 3? Eu acho que essa questão eu Tipo, acho que tem tipo, essa questão 5 tem 3 pKs, né? isso, tipo, esse. Aí vamos, quando a gente chegar aqui na questão 5, a gente mostra Ah, como que a tá. gente faz, tá bom? Tá bom. Obrigada. Entendeu? Então, a resposta dessa questão 2 do item B, +1, 0 e -1. Até aqui, tranquilo? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão, a questão 4 da aula 2. Aí, nessa 4 aqui, ó, observe a curva de titulação. Ela pertence ao aminoácido que possui um grupo R apolar. Então, a gente tem aqui o pH e o OH-. E a gente tem 3 pontos aqui, que ele diz ponto 1, 2 e o 3. Então, a gente tem aqui o pH nesse ponto aqui seria bem ácido, e esse daqui vai aumentando o pH. E aqui seria a concentração dos íons OH-. Identifique os pontos 1, 2, 1, 2, e está faltando mais um aqui, né? 1, 2 e 3 no gráfico. Então, se a gente olhar o aminoácido, aí tem o grupo básico, o amino, o grupo ácido, que seria a carboxila, o hidrogênio, e o grupo R, que ele falou para a gente que é um grupo apolar, ou seja, ele não ionizável. Então, se a gente olhar aqui, ó, né, se a gente olhar nesse ponto aqui, como eu falei para vocês, no pH, ele é bastante ácido. Então, a estrutura vai começar a partir desse ponto aqui, bastante ácido, então vai ter NH3+, e esse grupo C dupla O, C dupla O vai ser esse O com H. Então, a primeira espécie química que vai reagir com o grupo OH- vai ser o grupo ácido, porque nessa faixa de pH aqui é bastante ácida. Então, quem vai reagir aqui vai ser o grupo do pKa do grupo ácido. Ó, o pH aqui, ó, no eixo Y é bem baixo. Então, nessa região aqui, onde o pH é mais baixo, vai ser equivalente ao grupo ácido, o pKa do grupo ácido. Então, seria pKa desse grupo aqui, ó, do grupo ácido, tá? Que é o menor pKa. O grupo 3 seria do grupo básico, do NH3. Então, a gente tem aqui, ó, esse ponto 3 seria referente ao grupo básico. E o que seria o ponto 2?
seria o ponto isoelétrico. Se você fizer a média simples desses pKs, do pK1 e do pK3, a média simples dele vai dar o ponto isoelétrico. Então, o ponto isoelétrico seria a média simples do grupo A, do pK do grupo ácido e o pKa do grupo básico. Tá? Então, a região 1, pK do grupo ácido, o 2 é o ponto isoelétrico e o 3, o pK do grupo básico. Ele fala aqui, ó, identifique no gráfico qual região poderia ser considerada como região de tamponamento. Região de tamponamento, você pega, nesse caso aqui, o aminoácido tem dois grupos pKas, vamos dizer assim, né, o grupo ácido e do grupo básico. Porque o grupo R, ele é apolar não ionizável, então ele não tem pKa. Então, qual que é a região de tamponamento? Você pega o pKa e faz mais ou menos 1. Então, se você olhar aqui, ó, que ele não deu valores, né? Então, seria essa região aqui, ó, desse aminoácido. Aí você pegar o valor do pKa dele e fazer mais ou menos 1. Então, se fosse 2 o pKa aqui, então seria a região 1 a 3. O valor de pH de tamponamento desse aminoácido. Outra região de tamponamento, vamos imaginar que se fosse 8, esse pKa aqui. Então, a região de tamponamento seria pH 7 a pH 9. Então, seria o pKa vai ser mais ou menos 1, que seria a faixa de tamponamento. Nesse exercício aqui, ele não deu valores de pKa, né? Então, eu fiz um desenho no gráfico aqui. Então, nessa região 1, eu fiz mais ou menos um desenho aqui, que é essa região de tamponamento, mais ou menos 1. E a outra aqui, nesse desenho, mais ou menos 1 do pKa da região 3. E esse ponto aqui seria o ponto isoelétrico desse aminoácido. Então, com relação a essa questão 4, tranquilo? Professor, eu não entendi Sim. muito bem ali por que a região 2 é a região de tamponamento. Não, a região 2 é o ponto isoelétrico. Ah, tá. Esse PI aqui seria a média do pK1 com pK3, a média simples, né? Ah, sim. Esse aqui seria ponto isoelétrico. Beleza? A Beatriz perguntou, então não é pKr, o ponto 2, porque é apolar. É PI nesse caso, exatamente. A molécula é apolar e ela é não ionizável, né? Então, ela não tem pKa. Então, nesse caso aqui seria o ponto isoelétrico nessa região aqui. Seria esse PI aqui. Beleza? Então, a próxima questão vai ser a questão 5, que aí, que nem a Ramara perguntou, quando a gente tem 3 grupos ionizáveis. Impala, observe a curva de titulação do aminoácido arginina. Então, aí já tem 3 grupos ionizáveis. Então, a arginina, a cadeia lateral, é essa em vermelho, e tem o íon, tem uma carga positiva aqui, um cátion. Aí tem o grupo amino, NH3+, e o COO-. E aí a gente tem o hidrogênio. Então, esse daqui seria o aminoácido arginina. Então, aí nesse caso, vão ter 3 pKs. Do grupo amino aqui, da cadeia lateral e do grupo ácido. Então, no item A,
Ele fala, o aminoácido em questão tem propriedades ácida ou básica. Na química orgânica, sempre quando você vê nitrogênio, nitrogênio tem a característica de formar bases. Então, se olhar no livro, no Lehninger, ou olhar lá naquele bioquímica do Bayardo Batista Torres, da Anita Mazzocco, vocês vão ver que a arginina está classificada como aminoácido básico, de cadeia lateral básica. Então, esse aminoácido aqui em questão tem característica básica, tá? Se tem nitrogênio, características básicas nos compostos orgânicos. Aí no item B, considere os seguintes valores de 2,17, o pKa2, 9,04, e o pKar, que seria da cadeia lateral, o R, cadeia lateral, 12,48. Calcule o ponto isoelétrico desse aminoácido. Existe uma regra que é bem mais simples de ser demonstrado. Se você olhar aqui, ó, a cadeia lateral, se ela for positiva, então você faz a média simples com a cadeia, com o pKa do grupo positivo, que seria o grupo amino. Se a cadeia lateral aqui fosse negativa, tivesse um C dupla O menos, você ia fazer a média simples do pK dessa cadeia lateral com o grupo CO menos. Então, e se não tivesse carga aqui? Você simplesmente fazia a média simples desse grupo ácido com o pKa do grupo básico. A Beatriz perguntou por que, nesse caso, o pKa é maior do que o pKa2. Esses valores aqui são todos tabelados, né? Se a gente olhar aqui em química orgânica, a gente tem dois nitrogênios aqui, né? E o nitrogênio ele tem a característica de ser básico. Então, aqui você tem dois nitrogênios contra um. Então, a tendência desse composto aqui, dessa cadeia lateral, ser mais básica. Então, se ela é mais básica, ela possui maior pKa, né? pKa, quanto menor o pKa, mais ácido. Então, em termos de acidez, esse NH3 aqui seria mais, vamos dizer assim, mais ácido em relação a esse daqui, do pKr. Né? Ou seja, esse pKr seria mais básico, por ter dois nitrogênios aqui, na cadeia lateral, e esse daqui só tem um nitrogênio, então seria menos básico, o pKa2 em relação ao pKr. Prof, tu pode explicar de novo a regra ali? Eu não entendi. Beleza? Muito bem. Professor, Como? tu pode explicar de novo a regra Estou ali? estudando. A regra vai ser assim. Se aqui é positivo a cadeia lateral, então você vai pegar o pK dessa cadeia lateral e vai fazer a média simples com o grupo NH3, que é positivo também. Então, positivo com positivo, você faz a média simples dos pKs. Se aqui fosse negativo, você pegaria o pK desse grupo aqui, que é negativo, vai fazer a média simples com o pKa desse C dupla O menos. Então, negativo com negativo, você pegaria o pKa deles e fazia a média simples. Agora, se esse grupo R não tivesse carga, fosse apolar, não ionizável, você faria a média simples do pK desse grupo aqui, o NH3, com o pKa do CO-. Então, faria a média simples e chegaria no ponto isoelétrico desse aminoácido. Então, como ele aqui é positivo e positivo,
Então, você pega esses dois valores. Então, vai ser 12,48 mais 9,04, dividido por 2, vai ser 10,76. Então, esse daqui seria o ponto isoelétrico dessa molécula. Todos entenderam aqui? Beleza? Ele fala, o PI está localizado entre quais pontos? Então, a gente viu aqui, só diminuir um pouco, a gente não pegou o pK dessa região 2 e fez a média com esse pK3. Então, o PI ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó, onde está o mouse. Então, vai estar nessa alguma região aqui, 10,76, aí teria que pegar aqui ó, o pH 10,76, mais ou menos aqui, 10,76, traçar aqui, nesse ponto aqui vai estar o ponto isoelétrico. Então, vai ser 2 e 3. E aí ele fala no item D, em qual ponto a carboxila dos aminoácidos estará totalmente protonada. Então, seria numa região bem ácida, né? Então, que ele quer saber protonada, ou seja, todos vão estar com um íon H+. Então, esse grupo COO- aqui em cima, ele estaria protonado, ou seja, com um íon H+. Então, por ser ácido, esse grupo, seria esse 2,17. Então, seria esse grupo 1 aqui, ó, que o pH é o menor de todos, em relação ao pK1, 2 e 3. Então, para ser totalmente protonado, vai ser à esquerda do ponto 1. Então, numa região aqui, ó, de preferência mais próximo do pH próximo de 0, né? Então, aí vai estar à esquerda desse ponto 1. Com relação a essa questão 5 aqui, a Romara perguntou, então, se a cadeia lateral é básica e o pKr é elevado, o que torna ele básico, pega o PI básico, exatamente, pega o PI básico também, exatamente. A Romara falou aqui no comentário. Cadeia lateral básica vai pegar, vai fazer a média com o pK do grupo amino, que também é básico. A média vai ser um PI básico também, né, maior que 7. Ela perguntou aqui, o grupo negativo é porque tem o menor pK. Exatamente, se tem carga negativa, são grupos ácidos. Então, tem o menor pK, que é característico de grupos ácidos, né? Quanto menor o pK, mais ácido é a substância, ou o grupo, né? Beleza? E aí seria essa questão 2 da revisão, teria da aula 3, já vou mostrar aqui, da aula 3 falaram para resolver a questão 2, 3 e 4, que aí já são questões teóricas, aí a gente aborda aqui. Aí vamos para essa revisão 2, que é cálculo, aí depois as outras são todas questões teóricas, tá? Então, essa questão 2 é sistema bicarbonato, né, que é o sistema tamponante do sangue, né? Então, os tampões têm importante função no processo químico e bioquímico, como, por exemplo, a de impedir grandes variações do pH do sangue. Um dos sistemas que contribui para o tamponamento do sangue é constituído pelas substâncias ácido carbônico e bicarbonato. As equações químicas abaixo representam os equilíbrios dessas substâncias no sangue. Então, tem os equilíbrios químicos, que eles colocam aí, e ele fala, no sangue,
a concentração de ácido carbônico varia com a pressão parcial do CO2. Então, considere o pH fisiológico e o pKa, né, iguais a 7,4. 7,4 seria o pH do sangue, né, na média, 7,4. Nos tecidos, ele é um pouco mais ácido. Nos pulmões, ele está assim, um pouquinho mais alcalino, mas na média ali ele varia 7,4. E o pKa, 6,1, respectivamente. Determine o valor da razão bicarbonato ácido carbônico para que esse pH seja mantido. Então, tem essa equação, que é aquela de Henderson-Hansebach, pH igual a pKa mais log do bicarbonato dividido pelo ácido carbônico. Então, o pH do sangue vai ser 7,4, o pKa vai ser 6,1, mais log dessa razão aqui do bicarbonato do ácido carbônico. 7,4 menos 6,1, passando para o lado esquerdo, vai dar 1,3. Esse logaritmo aqui, quando não tem nada aqui na base, ele é decimal, ou seja, ele é 10. Então, para a gente tirar o logaritmo desse sistema aqui, é a concentração do bicarbonato, HCO3-, dividido pela concentração do ácido carbônico. Aí esse 10 aqui vai ser a base, e esse daqui vai ser o expoente, 1,3. Fazendo na calculadora 10 elevado a 1,3, vai dar 19,99, mais ou menos isso, que é em torno de 20 vezes. Se vocês olharem lá no livro que eu indiquei para vocês, aquela bioquímica básica, ali está Marzocco e Baiardo Batista Torres, tem nessa parte aí ele explica que a razão do ácido carbônico, bicarbonato, no sangue, ele é em média 20 vezes a relação de concentração. E nessa relação de concentração próximo a 6,4. Essa daqui seria a resposta da questão 2 da revisão. Deixa eu só ver aqui. A Duffer pediu também para fazer a questão 6 da lista 2, no caso, os cálculos do PI dos 2 aminoácidos apolares. Pois é, eu vi aqui no grupo, quando eu fui ver, eu já tinha finalizado os slides, eu tinha até desligado o computador. A gente pode tentar fazer aqui, porque como tem que fazer cálculo, né? Se não der, eu faço a resolução e jogo o arquivo no PDF, o arquivo PDF no cigarro, tá bom? Mas a gente tenta fazer aqui, acho que é difícil a Danfer falou aqui assim, eu mandei bem tarde, é que eu estava fazendo aquela... Sim, é que eu já tinha até desligado o computador, aí eu não fiz aqui. Mas a gente faz aqui, ou tenta fazer aqui, ou deixo a resolução no cigarro. O meu som está travando? Sim ou não? Não, a Ramara perguntou, meu som está travando? Porque a internet aqui eu acho que não está muito boa. Eu acho que a internet aqui de casa aqui que não... A internet de casa aqui que não está muito boa. Beleza? Aí, deixa eu ver aqui. Aí tem a questão... Então, esse arquivo aqui, que a gente resolveu, a gente vai colocar no CH, tá? O PDF. Então, aí pediram da aula 3 os exercícios
2, 3 e 4. Vou colocar aqui. Eu mudei o exercício aqui. Está na lista 3, proteínas. Todos estão visualizando essa página? Sim? Deixa eu colocar mais um arquivo aqui. Então, falaram o exercício 2, 3 e 4. Então, exercício 2, 3 e 4. Diferencie proteínas globulares e proteínas fibrosas. Proteínas simples e proteínas conjugadas. Então, o que são proteínas globulares? São a grande maioria das proteínas que ela tem um formato esférico. Então, ela tende a ser solúveis em água. Então, se a gente olhar a hemoglobina, ela tem um formato, uma forma geral, esférico, né? Não digo uma esfera perfeita, mas ela tem parece um novelo ali, tendendo a ser esférico. Então, são essas proteínas globulares. Então, o formato da estrutura tridimensional dela tende a ser esférico. E essas proteínas tendem a ser solúveis em água. Agora, proteínas fibrosas. Como o nome diz, fibrosas, a gente já vê aquele como se fosse um fio de aço, um fio de ferro. Então, ele tem um formato linear. Então, geralmente as proteínas fibrosas são praticamente insolúveis em água. As principais características dela por exemplo, o cabelo. O cabelo é proteína, né? Então, ela forma uma fibra como se fosse... É claro que tem a fibra de proteína e tem várias fibras que formam o cabelo. Então, ela tem aquela estrutura mais estrutural. A estrutura assim, de resistência, de força, de manutenção de estrutura. Então, por exemplo, as proteínas do músculo, por exemplo, a maioria delas são fibrosas, assim, formam fibras, e ela tem mais a característica de resistência, tá? Então, as proteínas fibrosas têm essa característica. Deixa eu colocar aqui no slide. Eu estou me entendendo ainda com esse programa aqui do Meet. Vocês estão vendo agora o slide da apresentação da aula 3, de proteínas, sim ou não? Sim? Então, se a gente olhar aqui, ó, proteína globular, a gente tem a estrutura terciária e quaternária aqui, ó. Então, ela tende a formar um negócio esférico, né? Então, tendem a ser solúveis em água. Então, a gente tem as alfa-hélices, que a gente já vai abordar daqui a pouco, as folhas betas. Ó, a gente tem a mioglobina. O formato dela tendendo a ser esférico. Agora, se a gente olhar aqui as proteínas fibrosas, então a gente tem aqui o formato mais alongado, né? Então, a gente tem a alfa-hélice de queratina, aí vai ocorrer a sobreposição desses filamentos, e aí vai formando a seção transversal de um fio de cabelo. Então, a gente tem aqui várias fibras, né, que for protofilamento, protofibrila e assim por diante, né, filamento intermediário, que o acúmulo dele vai formando a estrutura do cabelo, né. Então, essas proteínas fibrosas, ela tendem a ser alongadas e pouco solúvel em água, tá?
Então, essa daí seria a diferença das proteínas globulares, formato esférico, solúvel em água, e as proteínas fibrosas, elas formam uma espécie de fibras e são pouco solúveis em água. Agora ele fala proteínas simples e proteínas conjugadas. A proteína simples é quando ela não tem grupo prostético, ou seja, só tem aminoácidos, né, unidos por ligações peptídicas. Agora, as proteínas conjugadas, ela tem aquele grupo prostético. Lá da hemoglobina, quando a gente estudou hemoglobina, tem aquele grupo prostético que é onde liga o oxigênio, no transporte do oxigênio. Então, a hemoglobina tem 4 subunidades, onde cada subunidade tem o grupo prostético e aonde liga o oxigênio. Então, o grupo prostético não é uma estrutura proteica. Então, é uma molécula, né, contém carbono, hidrogênio, nitrogênio, ferro, né, tem metal, que está presente na proteína para ela ter sua função. Então, proteína conjugada seria a proteína, mas alguma coisa que não seja proteico, né? Então, o grupo prostético. Então, essa daí seria a diferença da proteína simples, que seria só aminoácidos, né, seria no caso, e as proteínas conjugadas têm o grupo prostético. Então, essa daí seria a resposta dessa questão 2, dessa lista 3. Até aqui, tá tranquilo? Sim? Aí, depois, a próxima questão dessa aula foi a questão 3. Aponte semelhanças e diferenças entre hélices e cadeias betas pregueadas ou folhas betas. Dê exemplos de proteínas formadas por essas estruturas. Então, se a gente colocar lá no slide, o que seriam as alfa-hélices? A alfa-hélice seria quando tem os aminoácidos unidos por ligações peptídicas, ele forma um espiral, forma uma hélice, como se tivesse um eixo imaginário. Então, no sentido horário, essa cadeia polipeptídica vai girando, formando essa alfa-hélice. Então, essas alfa-hélices são estabilizadas principalmente por ligações de hidrogênio, ou seja, pontes de hidrogênio, entre as ligações peptídicas. E as cadeias laterais dos aminoácidos ficam projetadas para fora dessa alfa-hélice. Um exemplo de proteína que ele fala, um exemplo de proteína que tem alfa-hélice, é a mioglobina. A mioglobina, basicamente, ela é formada por folhas beta, por alfa-hélices. Tá? E as folhas betas, ou folhas betas pregueadas, ou folhas betas, tanto faz, é quando a gente tem duas cadeias de proteínas polipeptídicas, ela forma uma estrutura de zigue-zague, e elas ocorrem a estabilização por pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio, entre essas cadeias. Então, a gente tem aqui duas formas, a antiparalela e a paralela. Então, seria aqui do N-terminal, seria N-terminal para o C-terminal, de cima, e a de baixo seria do N-terminal para o C-terminal. Então, são antiparalelas. Então, a gente vê que ocorre a estabilização por ligações de hidrogênios no ângulo de 90 graus entre elas. Então, elas são mais estáveis, né, a antiparalela. E a gente observa que a cadeia lateral, o grupo R, ele fica projetado para cima e para baixo, para cima e para baixo.
formando essa estrutura de zigue-zague, que são as folhas betas, ou folhas betas pregueadas. E tem essa estrutura aqui, que são as paralelas, elas já são menos estáveis, porque a gente tem aqui o N-terminal para o C-terminal, N-terminal para o C-terminal. Esses pontos tracejados aqui em rosa são as ligações de hidrogênio. Então, a gente observa que essas ligações de hidrogênio elas não são perpendiculares, não formam um ângulo de 90 graus. Né? Então, gera instabilidade aqui, ó, essas ligações de hidrogênio, porque a resultante delas gera menor estabilidade. Agora, se a resultante aqui estão todas sempre no mesmo sentido, ela aumenta a estabilidade da folha beta. Então, as folhas betas pregueadas, são essas estruturas aqui que está nos slides, né, formando essa estrutura estabilizadas por ligações de hidrogênio. Beleza? Então, essa daqui seria... Deixa eu pegar aqui. Então, essa daqui seria as semelhanças e as diferenças entre alfa-hélices e cadeias betas pregueadas. E dê exemplos de proteínas formadas por essas estruturas. Então, a alfa-hélice é a mioglobina, e folhas betas tem bastantes naquela teia de aranha, tá? Na estrutura da teia de aranha, são proteínas, de uma forma geral, tem bastante estruturas de folhas betas. Então, essa daqui seria a resposta dessa questão 3 da aula 3. E dessa aula aqui seria a última, a questão 4, que eles falam: explique o fundamento bioquímico dos procedimentos estéticos de escova progressiva ou permanente realizados no cabelo. O cabelo, basicamente, ele é proteína fibrosa. Vou colocar no slide aqui. Então, a explicação seria através desse desenho aqui. No cabelo, a gente tem as fibras, né, a proteína fibrosas, e muitas delas são unidas por pontes de sulfeto. São essas estruturas aqui em amarelo. Aí, no processo ali de permanente no cabelo, eles passam um produto químico para promover a redução dessas pontes de sulfeto, vão romper a ligação covalente, e aí vão formar esses grupos SH, e essas fibras vão ficar soltas. Então, lá no salão de cabeleireiro, ele faz o enrolamento do cabelo, então coloca lá ele por um tempo, e de preferência ele quente e úmido, para favorecer, né, o formato desejado do cabelo, que ele fique. E aí, depois de um certo tempo ali que fica ali em condições úmidas e quentes, né, sob a ação desse composto de redução, faz a lavagem do cabelo e passa um produto para promover a oxidação. A oxidação seria para tentar refazer essas pontes de sulfeto. Então, refazem, a maioria das pontes de sulfeto são feitas novamente. Mas é claro que essa formação das pontes de sulfeto não tem uma eficiência de 100%. Mas, mesmo assim, ocorre a formação dessas pontes de sulfeto, e aí o cabelo ele fica no formato que você desejou, né, no caso, enrolado. Né, para quem tem cabelo liso, quer ficar ele da forma enrolada. Tá? Então, essa daqui que seria a resposta da questão 4 da aula 3. E aí, a princípio, a gente terminou aqui a revisão da prova.
Aí teria que a questão da Dunfer, ela falou da questão 6 da lista 2. Deixa eu ver aqui, se a gente consegue fazer ela. Vocês estão conseguindo ver aqui a questão 6 da lista 2? Sim? Então, vamos ver se a gente consegue fazer ela. Ver se a gente consegue fazer ela aqui. Então, ó, uma mistura, deixa eu escrevendo aqui, aí também já digitalizo e coloco no cigarro, qualquer coisa. Vou pegar um pedaço de papel. Ó, uma mistura de aminoácidos contém os seguintes aminoácidos com os respectivos dados. Então, tem o glutamato, com os seus respectivos pKas, lisina, aspartato e alanina. Então, ao submeter essa mistura à técnica de eletroforese em papel, em pH 3,22, responda. O item A determine o ponto isoelétrico dos aminoácidos. Então, vamos resolver o item A. O glutamato, então, se a gente olhar a cadeia lateral do glutamato, não tem aqui do glutamato, tem da glutamina. Mas espera aí que a gente já vou colocar para vocês o glutamato aqui, só um minutinho. Aula 2. Ó, vocês estão vendo aqui, o ácido glutâmico é o glutamato. Vocês estão conseguindo ver aqui que ele tem uma carga negativa do glutamato? Sim? Beleza. Então, o glutamato ele tem uma carga negativa. Então, vocês lembram a regra que a gente vai pegar, então, para determinar o ponto isoelétrico? Como ele é negativo, a gente vai pegar o pKa do grupo da cadeia lateral com o pKa do grupo ácido. Tá? Ele é negativo aqui, e a gente vai fazer a média simples dos pKas do grupo ácido. Então, se a gente voltar lá para os exercícios do glutamato, a gente vai pegar 2,19, o ponto isoelétrico, vai ser 2,19 mais o pKa da cadeia lateral, que é 4,25. Se a gente fazer a média simples, a gente vai determinar o PI. Então, deixa eu fazer aqui na calculadora. 2,19 mais 4,25 vai dar 6,44 dividido por 2, vai ser 3,22. O ponto isoelétrico do glutamato. Agora vamos ver a lisina. A lisina, vamos ver se tem aqui o desenho da cadeia lateral da lisina. Lisina tem, ó, é uma carga positiva, então a gente vai fazer a média com o do grupo amino. Então, positivo com positivo, a gente vai fazer a média dessa cadeia lateral aqui, da cadeia lateral com o grupo amino. Então, a lisina, a cadeia lateral é 10, o ponto isoelétrico vai ser igual a 10,53, mais o pKa
do grupo amino, que vai ser 8,95. 8,95. Dividido por 2. Como ele é um aminoácido básico, como ele tem nitrogênio na cadeia lateral, é esperado que tenha um PI maior que 7. Então, o ponto isoelétrico dele deu 9,74. O ponto isoelétrico da lisina. Agora, do aspartato. Então, a cadeia lateral do aspartato, se eu não me engano, ele é aspartato, ácido aspartico aqui, ó, ele é negativo. Então, a gente vai fazer a média do pK da cadeia lateral com o pKa do grupo ácido, que é o COO-. Então, a gente pega aqui o pK da cadeia lateral, vai ser 3,65 mais 1,88. E a gente divide por 2. Como é um aminoácido ácido, é esperado que o PI seja menor que 7. 3,65 mais 1,88 dividido por 2 vai dar 2,76, como esperado. E o último vai ser a alanina. A alanina não tem cadeia lateral ionizada. Então, vai ser a média simples do pKa do grupo ácido com o pKa do grupo básico, que é 9,69, dividido por 2. Então, vai ser 2,34 mais 9,69, dividido por 2, 6,01. Então, eu estou anotando aqui, eu já vou escanear e já vou colocar também no cigarro, tá, a resolução dessa questão. Então, ficou o ponto isoelétrico do glutamato 3,22, da lisina 9,74, do aspartato 2,76 e da alanina 6,01. Aí ele está falando aqui, ó, desenha abaixo o padrão de migração esperado para o aminoácido e sua eletroforese. Aí, nesse caso aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui, mas a gente pode discutir. Eu faço o desenho aqui e coloco no cigarro. Já dá para saber que o glutamato, o ponto isoelétrico dele é 3,22. Então, numa eletroforese, que você coloca o polo negativo e o polo positivo, vai aplicar uma diferença de potencial aqui. Então, o glutamato ele não vai ter mobilidade, porque o PI dele é igual ao pH. Então, a carga nula vai ter uma carga resultante nula. Então, o glutamato vai ficar bem no ponto da aplicação da amostra. A lisina, ela tem o ponto isoelétrico 9,74. Então, no pH bem baixo, 3,22, ela vai estar positiva. Então, ela vai migrar para o polo negativo. Então, a lisina vai ter migração para o lado esquerdo. O aspartato ele tem o ponto isoelétrico de 2,76. Ele vai estar abaixo. Ele vai estar abaixo aqui, ó, do pH da amostra. Então, significa que ele vai estar positivo também. Então, se ele está positivo, ele vai migrar no sentido do polo negativo, no sentido da esquerda. E a alanina, o ponto isoelétrico dela é 6,01, ou seja, está acima do pH da amostra. Então, ela, nesse caso aqui, ela vai ficar com carga negativa. Então, ela vai migrar para o polo positivo. Tá? Eu vou fazer o desenho aqui e vou colocar no SIGA-A, junto com esses slides aqui, a resolução desse item B. A Beatriz perguntou, então era por isso, então, a fórmula que o professor tinha colocado na questão era da glutamina. Exato.
Aqui, ó, nessa questão, a glutamina, mas na realidade é glutamato, tá? Seria Era do isso que ácido... Era isso que estava Como? confuso, porque como o glutamina ele não tinha carga, nem positiva nem negativa, eu não sabia se eu tinha que fazer com o PKR ali ou com o PK1 e PK2. Eu fiquei em dúvida nisso, era só nessa da glutamato mesmo. Ah, As outras entendi. eu não consegui fazer. Na realidade seria glutamato, o desenho aqui, ele, né, tá errado. Tem que corrigir Sim. a glutamina. Beleza? Então, tem mais alguma questão que vocês queiram resolver aqui, ou resolvo e coloco no cigarro? Bom, então a gente vai conversando, porque, a princípio, eu não sei se a Betina já passou para vocês o cronograma, acho que até dia 30 de abril, eu acho, se não me engano, né? Aí talvez eu não sei agora quando que a gente vai ter aula, não sei como, tem que olhar lá o cronograma. A gente ficou acertado de entregar essas listas de exercícios alguma data? Sim ou não? Eu não lembro aqui de cabeça. Eu tenho anotado, mas não lembro de cabeça. A gente não estipulou, né? Pois é. O ideal seria a gente já ter uma nota parcial, né, inserida lá no CIGAR, para demonstrar que a gente está tendo essas atividades, né, online. A Amara falou quando voltasse as aulas, né, presenciais, né, lá no IFSC. Mas pelo que está andando aí, eu acho que tão cedo a gente não vai voltar, né, de forma presencial lá no IFSC, né. Pelo menos o governador estendeu até dia 31 de maio, ou seja, só em junho a gente voltaria. A Mara falou, quando voltar essas aulas, pior que eu estou na casa dos meus pais e as outras listas estão em Joinville. Pois é. Deixa eu ver, eu estou com um calendário aqui. Porque, assim, o ideal seria, né, ter uma nota já no CIGA para pelo menos dizer, ó, a gente está fazendo as atividades, as aulas online, né, as avaliações foram as listas de exercícios, né, a revisão. Teria como a gente entregar, vocês entregarem essa lista, pelo menos digitalizada, até o dia 30 de abril? Então pode ser 30 de abril? E seria deixa eu anotar aqui. (30 de abril), porque aí pelo menos a gente já tem uma nota parcial para jogar no CIGA e para demonstrar quem está fazendo essas atividades online, né, apesar de eu gravar aqui e jogar no YouTube também, né, para dizer que a gente está tendo essas atividades, seria, são 4 listas e a revisão, seriam 5 listas, né? Deixa eu ver aqui. Seriam tampão, água e tampão, aminoácidos, proteínas, eu acho que são 2 listas, se eu não me engano, e hemoglobina e mioglobina. A Beatriz perguntou, pode ser digitalizado ou pode ser em fotos? Nas outras turmas que eu dou aula, os alunos falaram que tem um aplicativo que você tira foto e ele converte em PDF.
E um aplicativo free, né? Não sei se é no iOS ou na Google, do Android, mas eles falaram que é Khan Scanner. Eu acho que é esse daí mesmo, que os alunos falaram para mim. Então, os alunos tiram foto, formam um PDF único, e aí parece que aí forma um PDF único e aí envia esse PDF. Mas isso fica com a marca d'água. Por mim, não teria problema se ficar com a marca d'água lá do aplicativo. Por mim, né, não teria problema. Aí, o que a gente pode fazer, então, no dia 30, até o dia 30 de abril, eu vou criar uma pasta compartilhada. A Danfer falou que tem outros aplicativos, vários aplicativos desses daí, né? Talvez tenha algum que não deixe a marca d'água, né? Mas aí fica a critério de vocês. Então, eu vou criar uma pasta no Google Drive, compartilhar ela com vocês, que aí vocês pegam, fazem as listas num único arquivo, e aí coloco o nome do arquivo, vai ser o nome de vocês, né? O nome completo. E aí vocês só arrastam lá para esse arquivo, para essa pasta do Google Drive, e aí eu vejo aqui que, né, os arquivos. E aí, pelo menos para a gente ter uma avaliação, né, pelo menos até nesse mês de abril, né, para registrar lá no SIGA, né, que a gente está fazendo essas atividades. Podemos fazer assim? Beleza? Então, dia 30 de abril, aí eu vou fazer já a pasta lá no Google Drive, já compartilho com vocês pelo grupo do WhatsApp. Então, deixa eu anotar 30 de abril, entrega das listas da bioquímica, da enfermagem. E aí a gente vai conversando. Aí eu tenho que ver lá o cronograma, quando que vai ser o nosso próximo encontro aqui online, tá? Que a princípio, acho que o governador decretou até final de maio, né, 31 de maio, e eu não sei como vai ficar aí esse negócio da pandemia. E aí a gente vai conversando, tá? Assim que a gente tiver algum encontro, a gente vai conversando pelo WhatsApp aí para ver esses encontros online, quando vai ser o próximo encontro online. Beleza? Então, qualquer coisa a gente vai conversando aqui pelo grupo do WhatsApp, e se for o caso, a gente marca mais algum encontro online aí, né, por esse Meet. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Tchau. E aí a gente vai conversando pelo WhatsApp. Beleza? Até mais. Tchau.